E aí, galera da Loralíngua? No vídeo de hoje a gente vai ver algo mais relacionado à cultura americana, principalmente, que são as medidas, que é uma coisa que a gente geralmente, quando vai pra fora, ou quando vê em filmes mesmo, a gente fala, como assim, do que eles estão falando, né? Diferença de temperatura, de peso, comprimento e assim por diante. Então as medidas lá são diferentes e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Bom, basicamente eles utilizam uma medida que é conhecida como medidas imperiais ou a medida inglesa, que até hoje é viva principalmente nos Estados Unidos. Na Inglaterra também, em alguns casos, ela é meio mista com o sistema métrico, pelo que eu ouvi, mas nos Estados Unidos ela é usada completamente, essa medida imperial, para várias coisas, exceto coisas mais técnicas, como por exemplo, um astronauta que vai para a Lua. A NASA, por exemplo, vai usar o sistema métrico, como o nosso, né, com metros, centímetros, quilos e assim por diante, porque eles trabalham com empresas do mundo inteiro, então eles têm que unificar tudo para ter uma coisa mais correta, mais certa. E isso, na verdade, já criou problemas para eles, porque tinha uma missão caríssima, milhões e milhões de dólares, anos de desenvolvimento de um satélite para orbitar em Marte. Eles enviaram para lá e porque um dos times desenvolveu a coisa, o software, que ia controlar os lançamentos dos foguetes e tudo mais, calculou isso em metros, e na medida métrica, normal, como a gente no Brasil, e o outro time calculou em pés, nessa medida imperial. E quando eles juntaram, deu um problema e aí deu errado a missão. Eles perderam o satélite lá em Marte por causa de um erro idiota desse de conversão. Mas, querendo ou não, é algo que eles ainda utilizam, então se você for para os Estados Unidos, para a Inglaterra, por exemplo, é uma coisa boa de você saber. Então a gente vai começar com as medidas de comprimento, e que essas aqui vocês já devem estar um pouco mais acostumados, porque é algo que a gente vê mesmo no Brasil em alguns casos. Por exemplo, televisão. A primeira medida de comprimento são as polegadas, que em inglês são inches, e uma polegada é mais ou menos 2,5 centímetros. E aí a gente fala, televisão de não sei quantas polegadas, monitor de não sei quantas polegadas, principalmente porque isso foi desenvolvido nos Estados Unidos, então a gente adotou a nomenclatura deles para medir, em vez de centímetros, em vez de não sei o que, a gente usa em polegadas, porque sim, eles decidiram e a gente usa assim, então a gente já está mais acostumado com as polegadas. Logo depois vem os pés, que um pé tem mais ou menos 30 e poucos centímetros, e tem a história que isso era o tamanho do rei não sei o que da Inglaterra, o tamanho do pé dele, 30 e poucos centímetros, uma lapada, né? Mas enfim, esse de pés eles usam mais para, por exemplo, a sua altura. Minha altura, na medida americana, vai dar 6 pés e algumas polegadas, então eles usam esses dois. A gente usa 1,80 metro, por exemplo, eles usam tantos pés com tantas polegadas para chegar na sua altura, que vai ser um valor ali mais aproximado, né? O próximo são as jardas, que isso é mais usado nos esportes, né, como futebol americano e assim por diante, que ela equivale a 91 centímetros, então tá quase 1 metro ali. E o cara que você diz, o cara correu 90 jardas, correu 100 jardas, então ele vai correr ali uns 80, 90 metros, que é um valor bem grande, né? Mas é usado mais nesse sentido de esportes no nosso dia a dia, mais no cotidiano. E a última, mais importante disso aí, são as milhas, que a milha equivale a 1,6 km. E aí você vai ver como você vai dirigir, então isso aqui fica a distância dessa cidade até outra, é tantas milhas. Ou então você vai dirigir seu carro, vai estar lá a abreviação MPH, né, MPH, que é miles per hour, né, milhas por hora. Eles não usam quilômetros por hora igual a gente, eles usam milhas por hora. E assim por diante. Também relacionado a isso, tem as medidas de área, que isso como a gente vai, por exemplo, um apartamento, tem 50 metros quadrados, tem 70 metros quadrados, eles vão usar os pés para isso, né? Então, um pé é 1 foot, 2 ou mais, o plural é irregular, então é feet. Então, por exemplo, vai ter um apartamento de 50 square feet, então 50 pés quadrados. Eles não vão dizer os metros quadrados, mas os pés quadrados. Geralmente para isso o tamanho de uma residência, de algum bem imobiliário. O próximo que a gente vai ver é de temperatura, que isso a gente já viu no colégio. Eu tive isso no primeiro colegial, que é o Fahrenheit, né? A temperatura tem o Celsius, que é o que a gente usa normalmente no resto do mundo, e eles usam Fahrenheit, que 0 graus Celsius equivale a mais ou menos 32 Fahrenheit, e 100 graus Celsius, né, a temperatura de ebulição da água, equivale a 212 Fahrenheit, se não me engano. E tem uma formulinha que vou deixar aqui embaixo de conversão. Mais uma coisa engraçada que aconteceu, que eu lembro quando eu era criança, eu devia ter uns 6, 8 anos de idade. Minha mãe teve que ir a trabalho para os Estados Unidos com a empresa e me levou junto. E aí eu cheguei no aeroporto com ela lá e olhei lá a temperatura, você geralmente vê, né? 30 graus, 25 graus. Aí eu olhei lá a temperatura, 88 graus.
o quê? Eu vou pegar fogo se eu sair daqui, eu tenho que ficar aqui dentro para me proteger, porque tinha ar-condicionado. Eu falei, meu Deus, eu sair na rua, vou começar a entrar em ebulição ali. Só que aí ela falou, não, isso aqui é a temperatura deles, que é em Fahrenheit, não sei o quê. Então eu lembro isso claramente como se fosse hoje. Mas enfim, eles usam essa temperatura ainda hoje em dia, então a gente tem que se acostumar com essas coisas. Então, 88, esses 88 davam uns 30 e poucos graus, que era quente pra caramba, mas era muito menos do que eu tava imaginando. A próxima medida é de volume, que a gente geralmente usa para líquidos. Então, para líquidos que tem uma quantidade menor, por exemplo, um suco no supermercado, algo assim, eles vão usar o fluid ounce, que é a onça fluida ou onça líquida. Sim, não sei, não me pergunte. E isso equivale mais ou menos a 29,5 ml. Então, se você for no mercado, por exemplo, e olhar, isso aqui tem 10 onças fluidas, quer dizer que tem mais ou menos 300 ml, que é o tamanho de uma bebida normal. E para coisas maiores, por exemplo, gasolina, que você vai colocar no carro, eles usam a outra medida que é o gallon, que equivale a 3 litros e 0,7, 3 litros, 0,8 mais ou menos. Então, quando você vai colocar gasolina no carro, o preço vai estar em gallon, não vai estar em litros. E a última medida são as medidas de peso, que também a gente vê às vezes, né, OZ ou ounce, que são as onças. Esses são para medidas de peso um pouco menores, que uma onça vai ter mais ou menos 28,5 gramas, parecido com a outra onça fluida, né, que era 29,5, esse aqui vai ser 28,5, 28,4 gramas. E para coisas um pouco maiores vai ser a libra, né, que é o pound, que a gente também vê por aí, que tem mais ou menos 450 gramas. Então o seu peso, quando você for numa balança de farmácia, por exemplo, vai ser dado em libras, né, em pounds. Enfim, esse foi um vídeo mais informativo, mais cultural, só para vocês saberem essas diferenças e saber mais ou menos como calcular. E vocês viram aí no vídeo as conversões que eu fiz, então se você quiser, coloca aqui nos comentários o seu peso, a sua altura na medida americana, nessa medida imperial. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, galera. Falou!